Deixa eu ler um texto para vocês. Diz assim, Romanos 4, a partir do verso 16. Portanto, a promessa vem pela fé, para que ela seja de acordo com a graça, e assim seja garantida toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estavam sobre o regime da lei, mas também aos que pela fé tiveram a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito, eu o constituí como pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, e em quem ele creu, e o Deus que dá a vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda a esperança, e em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como está escrito ao seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas, fortalecido em sua fé, deu glórias a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Diga assim comigo, Deus é poderoso para cumprir o que Ele promete. Deixa eu dizer um negócio para você. Isso descreve para mim e para você o nível de fé que Deus espera que a gente tenha. Um dia Deus criou um pai para nós, que é um pai da fé, que foi Abraão. Ele começou o que na verdade seria a geração que Deus ia plantar nessa terra. A geração dos filhos da fé. Isso mostra e nos ensina uma coisa muito importante. Abraão passou por uma situação na vida dele em que humanamente era impossível acontecer o que aconteceu com ele. E Deus fez um milagre na vida dele. E ele tipificou o exemplo que deveria acontecer com cada um de nós, de mim, de você, em todas as áreas da nossa vida. O que isso significa? Eu e você estamos acostumados a lidar com coisas palpáveis, naturais. Se você estiver diante de uma situação que humanamente é impossível, não tem explicação e não tem razão para que aconteça, sabe o que o ser humano faz? Ele trava. Ele para. E ele fica apreensivo, e aí surge medo, surge ansiedade, surge a incapacidade, e a pessoa não anda. E o que na verdade nós observamos é, o Deus que nós servimos, Ele tem poder de trazer vida ao que está morto, e trazer à existência o que não existe como se existisse. Isso nos ensina uma coisa muito importante. Talvez você que está me ouvindo hoje, talvez esteja passando por uma questão da sua vida que realmente é impossível. Mas eu quero dizer para você, se você tiver a verdadeira fé em um Deus verdadeiro, Ele pode fazer o que não existe se tornar real em sua vida. Ele pode trazer vida ao que está morto em sua vida. E aí você fala o quê? Simplesmente o que você precisar. Emoções, sentimentos, seu corpo físico, até coisas que você nunca sonhou acontecer, pode acontecer. E se a gente parar para falar sobre isso, nós vemos muitos exemplos de pessoas e histórias de que isso é real. O que nós precisamos fazer é de fato aceitar isso. Entender, eu diria que não dá para se entender isso. Isso é simplesmente fé. É acreditar e se entregar. Feche os seus olhos. Você que entendeu isso, vamos orar. Diga assim, Senhor, me ajude a ter essa fé, em que eu possa ver acontecer na minha vida o nascer de coisas mortas e o brotar daquilo que não existe. E para isso, eu só preciso acreditar. E isso eu te peço, a tua ajuda, porque sozinho eu não sou capaz. Por isso, Senhor, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Talvez você nunca mais me veja, guarde isso. Diante do que você mais precisar em sua vida, diante de uma situação extremamente difícil, o conselho que eu te dou, não se desespere. A vida não se limita ao que você é capaz de entender. Ela é muito além do que você pode imaginar.
Se você se deparou com uma muralha na sua frente, você pode não ter força de superá-la, mas existe alguém maior que você e muito mais forte do que você, que pode tão somente quebrá-la ou te jogar para o outro lado.